Olá a todos os meninos e meninas e a todas as pessoas que hoje estão disponíveis para ouvir a Palavra de Deus. E nesta tarde, a Sara quer vos deixar uma palavra muito importante que fala acerca do cuidado de Jesus conosco. Vocês sabem que Jesus se preocupa conosco? E quem é que somos nós para Jesus? Nós somos as suas ovelhas e Jesus é o pastor. E vocês sabem o que é que o pastor faz? O cuidado do pastor é muito grande conosco. Então, quando nós vamos assim ver o campo e vemos as ovelhas, temos toda a certeza que elas são bem cuidadas. Quem é que cuida delas? É o pastor. O pastor leva as suas ovelhas para o campo, elas no campo comem, leva-as a beber água ao ribeiro, faz com que elas se sintam felizes. Mas as ovelhas normalmente andam todas juntas e conhecem a voz do seu pastor. Se entrar alguém no campo, ao pé das ovelhas, cuja voz elas não conheçam, elas não seguem aquele homem, mas seguem a voz do pastor que conhecem. Então, nesta tarde, a Sara vai falar convosco acerca de ovelhas e de um pastor. Então, nesta tarde, antes de nós irmos para a nossa lição, vamos cantar um corinho que diz: Deus está aqui. E vocês sabem, Deus está em todo o lugar. Nós respiramos, nós começamos o nosso dia a respirar porque Deus está presente. Nós começamos o nosso dia a sorrir porque Deus está presente. Então, vamos cantar: Deus está aqui. 1, 2, 3, palavrinha! Com um sorriso nos lábios. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu falo, Ele está a me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu lhe falo, podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, podes me ouvir. Podes me ouvir. Jesus é assim. Ele ouve os seus filhos quando nós estamos dispostos a falar com Ele. E é isso mesmo que nesta tarde nós vamos fazer. Vamos falar com Jesus. Vamos agradecer por tudo aquilo que Ele já fez por nós e vamos também interceder por outras pessoas que estejam também a precisar de oração. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esta tarde. Obrigada pelo Teu amor. Obrigada pela Tua graça, Senhor, sobre a nossa vida, Senhor. Obrigada porque até aqui Tu nos tens guardado, nos tens protegido, Senhor. Obrigada, Senhor, pelos alimentos, pela roupa que vestimos, Senhor. Quero, Senhor, orar para aqueles
familiares que estão a passar por alguma dificuldade, que estão desanimados, que tu os animes, estão doentes, que os cures. Senhor Jesus, tu tens poder para tudo, Senhor. Não há nada impossível, não há nada que seja impossível para ti, Senhor. Ó Senhor, vem-nos ajudar também a compreender a tua palavra, Senhor, nesta tarde, no nome e no poder de Jesus. Vamos então compreender nesta tarde a palavra de Deus. Então, bem-vindos à nossa história da Escola Dominical e como a Sara tem estado a falar convosco acerca das parábolas. Então, parábolas são histórias que Jesus contava para falar com o povo e ele falava através de histórias para que as pessoas compreendessem alguma verdade que ele queria que as pessoas compreendessem. E então, a história que a Sara vai contar tem a ver com um pastor e com ovelhas. Então vamos ler em Lucas 15, 1 a 7. E diz assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Então lhes propôs Jesus esta parábola, esta história. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, e não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e indo para casa reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam do arrependimento. Então, como é que nós nos sentimos quando nos perdemos? Ficamos um bocadinho desorientados? Não sei se vocês já ficaram um bocadinho perdidos, por exemplo, numa loja, numa multidão, num jardim. Como é que nós nos sentimos? Diz que Jesus contou esta história para uma multidão e aqueles cobradores de impostos e pecadores foram ouvir Jesus ensinar. Os cobradores de impostos eram odiados pela maioria dos judeus por receber dinheiro como representantes do governo romano. Eles tinham fama de desonestos e gananciosos, quase sempre costumavam apropriar-se dos fundos públicos. Pecadores pode referir-se aos gentios, os não-judeus, desde que Jesus estava na região da Galileia, onde os gentios moravam. Então, vamos tentar perceber esta história. Havia um pastor que tinha 100 ovelhas. Mas sabe o que aconteceu a uma delas? Perdeu-se. E o pastor ficou um bocadinho desorientado. E então deixou no campo as suas 99 e foi à procura da sua ovelhinha. Mas onde é que esta ovelhinha estaria? Pensava o pastor. Mas ele procurou por vários campos, atrás das árvores, em cima das árvores. Mas onde é que está a minha ovelhinha preferida, que eu amo? E não é que ele encontrou, e ela estava um pouco assustada, a ovelhinha. Então ele agarrou na ovelhinha, pôs-a sobre os seus ombros e depois, sabem o que ele fez? Cuidou das suas feridas e convocou os amigos para uma grande festa. Chegou a casa e reuniu todos os amigos e vizinhos e disse: Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha que estava perdida. Então, a mesma coisa como este pastor é Jesus. Ele procura aqueles que estão perdidos. E às vezes nós pensamos que estamos perdidos, que Jesus já não nos encontra. Quando vamos na rua, que Jesus não está a ver onde nós estamos, mas Ele está a ver sempre onde nós estamos. Por qualquer caminho que nós percorramos, Ele está sempre atrás de nós,
atrás de nós, à nossa frente, à nossa direita, à nossa esquerda. Jesus está em todo o lugar onde nós estamos. E ele estava preocupado, como este pastor, estava tão preocupado com a sua ovelhinha, ele também se preocupa com cada um de nós, porque ele nos ama. E então, vocês sabem, há dois tipos de pastores. Há aqueles pastores que cuidam das ovelhas, mas também há outros que não cuidam das ovelhas. E então Jesus é o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Vamos ler em João 10. Aqui nos fala da diferença entre ser um bom pastor e um mau pastor. Diz assim: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra porta, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome às suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e terá pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Jesus fala que Ele é a porta, ou seja, é através de Jesus que nós podemos encontrar vida. E Jesus diz que se nós entrarmos pela sua porta, teremos vida e vida em abundância. E também diz que só Jesus tem autoridade para tirar a vida. Amém? Então a nossa vida está sempre nas mãos de Jesus. E vocês viram a diferença: o mercenário, que não é pastor, e a quem não pertencem as ovelhas. Vem o lobo, o que é que ele faz? Abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Então o bom pastor não faz isso. O bom pastor conhece as suas ovelhas e cuida delas. Então Jesus é o nosso bom pastor. Ele está sempre, continuamente a cuidar de nós. Ele não quer que nenhuma das suas ovelhas, que somos nós, os seus filhos, se dispersem. Amém? Então vamos ficar com esta palavra no nosso coração. E para a semana vou escolher um versículo para nós dizermos. Vamos então ver em Lucas 15. Vamos dizer então. O último versículo, versículo 7, diz assim: digo-vos que assim haverá maior júbilo, alegria no céu, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, aquela ovelhinha, o versículo para decorar é Lucas 15, 1-7. Aquela ovelhinha que estava perdida, ela sim precisava de se arrepender, porque ela se perdeu. E às vezes nós nos perdemos porque estamos tristes, magoados e nos afastamos de Jesus.
Depois vamos assim para longe, para longe, para longe, mas Jesus sabe onde nós estamos e Ele vai à nossa procura. Então, aqueles filhos de Deus que já não vão, que pensam que Jesus já não está interessado neles e acabam às vezes por fazer coisas que não são boas para Deus, Jesus mesmo assim as ama e mesmo assim Jesus as aceita. Então, basta nós nos arrependermos quando pecamos. Então, Jesus quer fazer uma grande festa, mesmo com os pecadores, porque Ele ama os pecadores. Vocês lembram-se, no versículo 1, dizia assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Até os pecadores vinham ouvir Jesus falar. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo... E os escribas e os fariseus diziam: então, mas Jesus recebe os pecadores e come com eles? Sim, Jesus comia com pecadores e recebia os pecadores. Porquê? Porque Ele queria que eles mudassem de vida. Então, Jesus estava interessado em mudar a vida daqueles homens mesmo sabendo que eles eram pecadores. Porque só Jesus pode salvar. Ele é a porta por onde nós devemos entrar. Ok? Jesus é a porta. Jesus é a porta. Vamos ficar com este pensamento para durante a semana pensarmos. Podem ler, repetir e pensar. Lucas 15, 1 a 7 e no livro de João no capítulo 10. Um beijinho, até para a semana.